As emissões da TGB voltam a funcionar graças ao apoio da empresa RSI. Chefe de Estado guineense e presidente de sediar o discurso na Assembleia Geral da ONU com forte apelo à paz e segurança. Diariamente durante o telejornal na televisão. As emissões da televisão da Guiné-Bissau podem vir a parar por um período indeterminado. A alerta é do diretor técnico da TGB. Um dia após a retoma das emissões da única estação televisiva guineense, interrompidas pela avaria técnica verificada durante quase 5 dias, o diretor técnico da TGB alerta sobre possível paragem por um período indeterminado dos serviços prestados pela televisão da Guiné-Bissau, caso não forem adquiridos novos equipamentos. Tudo está na origem da paragem de um equipamento que temos cá, um equipamento chamado router de vídeo. Mas esse router é ele que é responsável por todo o sistema de comutação de vídeos que temos cá na estação, nas diferentes salas. Né? O tal router de vídeo teve problema de alimentação, na parte da alimentação. Mas o nosso azar é que é o único equipamento que temos desse tipo. E também, por outro lado, também só tem uma única fonte de alimentação, ao contrário dos outros equipamentos que normalmente têm duas fontes de alimentação. Quando um está em funcionamento, a outra fonte está em stand-by. Mas no caso desse equipamento só tem uma única fonte, né? Infelizmente. E essa fonte avariou-se, de formas que não tínhamos outra forma de solucionar o problema dessa fonte no momento exato. Foi na base disso que conseguimos entabular contactos com a direção da RTS. Como sabe, que esses equipamentos são equipamentos fornecidos pelo governo do Senegal, através da RTS. São técnicos da RTS que montaram os referidos equipamentos, né? Mas nos contactos que nós tentamos com a RTS, esses contactos não surtiram efeitos. Não sei o porquê, mas fomos obrigados a passar pelo menos 2 dias sem ter uma solução quanto ao que se diz respeito da fonte de alimentação. Ok, foi na base disso que fomos obrigados a arranjar outra alternativa e recorremos ao nosso parceiro tradicional, assim é que posso dizer, que é uma empresa que é RSI, que é do conhecimento de todo mundo, que a RSI tem dado muito apoio à televisão da Guiné-Bissau. Mas esta empresa não perdeu tempo. E tivemos uma resposta imediata da parte da RSI, na qual foi na base disso que conseguiram uma fonte para nós, para a TGB. Zé Gomes afirma que o novo sistema técnico instalado na TGB não oferece nenhuma garantia porque esses aparelhos são obsoletos, de modo que qualquer avaria nos próximos tempos, as emissões poderão ficar suspensas por muito tempo. Sem sombra de dúvida, partindo do princípio que a tecnologia que estamos a utilizar é uma boa tecnologia, para dizer, logo a primeira, é uma boa tecnologia. Outra coisa é que não há garantia, porque são equipamentos descontinuados, são equipamentos obsoletos, são equipamentos que funcionaram há mais de 15 anos na RTS. Há mais de 15 anos, digo isso com viva voz, de que são equipamentos que funcionaram há mais de 15 anos. Mas a tecnologia, a recomendação da tecnologia, um equipamento só pode ser utilizado a partir de 5 anos, não pode passar 5 anos, tem que ser substituído. Imagina um equipamento que funcionou mais de 15 anos e estão aqui a funcionar cerca de 2 anos. Ninguém pode garantir, eu pelo menos não posso garantir que vamos poder continuar a trabalhar com esses equipamentos por um longo período. Uma solução de longo prazo, não digo definitivamente, o que é que se deve fazer? O que é que se precisa fazer? Digitalização total do estúdio da TGB. Digitalização total, quer dizer, tirar tudo e montar tudo de novo, montar novos equipamentos. Este é mais um alerta que o diretor técnico tem vindo a fazer sobre a deterioração de alguns materiais que suportam o funcionamento da única televisão pública guineense.
O Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, proferiu esta quinta-feira o seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas. Trata-se da 77ª sessão em Nova Iorque. Quinta-feira, 22 de setembro, data em que as Nações Unidas agendou o discurso do Presidente da República da Guiné-Bissau na 77ª sessão da Assembleia Geral da ONU. Eram 10h55 horas de Nova Iorque, 14h55 em Bissau, quando o general Umaro Sissoko Embalo subiu à histórica tribuna das Nações Unidas para proferir o seu discurso em nome da República da Guiné-Bissau nesse terceiro dia do debate geral de alto nível de líderes mundiais. O chefe de Estado guineense começou seu discurso com notas de agradecimento à presidência da 77ª sessão da Assembleia Geral e ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. O general Umaro Sissoko Embalo lembrou ao mundo que a Guiné-Bissau conseguiu com sucesso superar as crises cíclicas e poder voltar com orgulho à convivência das nações regida pelos valores democráticos e do direito internacional. O Presidente da República diz que a pandemia nos lembra que vivemos num mundo global e que é preciso mais humanidade para salvar vidas. O chefe de Estado guineense é da opinião de que a resolução de problemas globais está na solidariedade, sustentabilidade e na ciência. E é chegada a hora de pensarmos numa solução global e duradoura, através da solidariedade, sustentabilidade e a ciência, como o tema desta sessão nos convida a fazer. Pois a solução de muitos dos nossos problemas está na reflexão conjunta, e na solidariedade global e na condução de ações concertadas e coletivas. A pandemia de Covid-19 nos relembrou tragicamente de que vivemos num mundo globalizado, que a vida de todos os seres humanos tem igual valor e que a humanidade é uma e tem um destino comum. Devemos partilhar conhecimentos científicos e garantir o acesso equitativo às vacinas. Senhor Presidente, nos últimos 2 anos conseguimos criar maior estabilidade política no nosso país, reafirmar o nosso papel no continente africano e retomar o nosso lugar no concerto das nações. Contudo, o contexto internacional não favorece o cabal desempenho do nosso plano de desenvolvimento e, sobretudo, no que concerne à realização dos objetivos do desenvolvimento sustentável. O presidente em exercício da Conferência de Chefes de Estado e do Governo da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental pediu ajuda internacional para travar o avanço do terrorismo na África Ocidental e no Sahel. O general Umaro Sissoko Embalo considera a insegurança na região como uma ameaça ao desenvolvimento e ao bem-estar das populações. Permitam-me, na qualidade de presidente da Autoridade dos Chefes de Estado e do Governo da África Ocidental, a CEDEAO, recordar a nossa sub-região enfrenta grandes desafios em matéria de segurança e que precisamos de paz para garantir o desenvolvimento e o bem-estar das nossas populações, que constituem a nossa primeira riqueza. A estabilidade de grande parte do nosso continente em geral e África Ocidental em particular está ameaçada pela insegurança causada pelo terrorismo, o extremismo violento e a criminalidade transnacional, com o agravante das violações dos princípios do Estado de Direito e da democracia. A CEDEAO criou um quadro político, jurídico e mecanismos estruturais para a prevenção e resolução de crises políticas, institucionais, mas, contudo, os desafios permanecem inúmeros e difíceis de resolver. Pensamos da ajuda internacional para travar o avanço do terrorismo na África Ocidental e em toda a zona do Sahel. Trata-se de uma ameaça à paz, à segurança internacionais, que, para ser eficazmente combatida, deve necessariamente envolver toda a comunidade internacional e a ONU em particular. O presidente da Aliança dos Líderes Africanos contra a Malária citou os dados preocupantes da Organização Mundial de Saúde sobre incidência e mortalidade por malária para apelar mais doações ao Fundo Global
para que se possa estar em condições de travar a luta pela eliminação da malária em África até 2030. Fui recentemente escolhido para presidir a Aliança dos Líderes Africanos contra a Malária, ALMA. E de acordo com os dados da OMS, 96% dos casos globais de malária e 98% das mortes por malária ocorrem em África. O nosso continente não atingiu de reduzir a incidência e a mortalidade da malária em 40% até 2020. Uma etapa fundamental na eliminação da malária no continente africano até 2030. E por isso, mais do que nunca, precisamos de tomar medidas adequadas para proteger a todos. Em todos os lugares das doenças infecciosas, gostaria de aproveitar esta oportunidade para convidar todos os países, governos, doadores e parceiros de desenvolvimento a contribuírem para o reabastecimento do Fundo Global. Juntos e de maneira solidária, podemos acabar com a malária de uma vez por todas e salvar milhões de vidas humanas. Partindo do conceito de que não há Estado pequeno, o chefe de Estado guineense garantiu a determinação das autoridades da Guiné-Bissau em participar na consolidação do multilateralismo, na promoção do diálogo entre os países e povos do mundo. Iniciou ontem em Nova Iorque um debate de alto nível a nível planetário. O evento contou com a presença de vários líderes mundiais. À semelhança de outros chefes de Estado, o Presidente da República e Presidente em exercício da CEDEAO está na sede da ONU para participar no debate de alto nível que iniciou esta terça-feira em Nova Iorque com a presença de líderes de todo o mundo. O chefe de Estado, com a delegação do nosso país, assistiu à sessão de abertura, marcada pelo discurso do secretário-geral das Nações Unidas. António Guterres aproveitou a presença da liderança mundial nesta Assembleia Geral para manifestar a sua inquietação em relação a um mundo cada vez mais perigoso. O secretário-geral da ONU apontou, no entanto, os desafios como conflitos, numa clara alusão à guerra na Ucrânia, crises alimentar e energética, as mudanças climáticas, bem como a pobreza e desigualdade social. Um quadro negro que diz que só pode ser revertido com a promoção do diálogo, tolerância e diplomacia, mas sobretudo quando houver solidariedade entre as nações. Um outro discurso marcante na sessão de hoje da Assembleia Geral da ONU é do presidente do Senegal e presidente em exercício da União Africana. Macky Sall, que falou em nome do nosso continente, centrou seu discurso nos problemas do continente africano. Começou por apelar ao levantamento das sanções impostas pelo Ocidente ao Zimbábue, que considera de injustas e desumanas por estarem a colocar todo um povo no limiar da pobreza, para depois falar na necessidade de haver reformas na ONU e o direito da África ter assento no Conselho de Segurança como um membro permanente. Para o presidente da União Africana, é um direito que assiste um continente com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Macky Sall falou de uma transição energética justa e equitável, como também pediu financiamento à economia e não a título da dívida, mas como apoio solidário à recuperação econômica dos Estados africanos para, de forma resiliente, poderem fazer face aos desafios de desenvolvimento. O presidente do Senegal, em nome da União Africana, defendeu uma solução negociada para a guerra na Ucrânia e propôs a criação de uma comissão negocial de alto nível para promover o diálogo e fazer as partes voltarem à mesa das negociações. O presidente da República da Guiné-Bissau e presidente em exercício da CEDEAO vai proferir o seu discurso na Assembleia Geral na quinta-feira, 22 de setembro. Mas antes está a manter encontros bilaterais à margem da reunião magna das Nações Unidas. O chefe de Estado encontrou-se com o rei da Jordânia, que também está em Nova Iorque para a 77ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. General Omar Sissoko Embalo e rei Abdallah II analisaram as possibilidades do reino da Jordânia poder cooperar com a Guiné-Bissau em vários domínios, com destaque para a política externa, agricultura e turismo. A CEDEAO vai aplicar sanções à Guiné-Conakry e ao Mali. A situação deve-se ao não respeito do período de transição. O
presidente da República da Guiné-Bissau e presidente em exercício da Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental convocou esta cimeira extraordinária nos Estados Unidos, aproveitando a presença de chefes de Estado em Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas. Esta cimeira da CEDEAO é dedicada à situação política na nossa sub-região, onde serão avaliados os processos de transição no Mali, Burkina Faso e na Guiné-Conakry. A organização regional, que pela primeira vez está a ser dirigida por um país lusófono, está apenas a fazer cumprir os instrumentos legais da CEDEAO, que determina tolerância zero à tomada de poder por vias anticonstitucionais. Os líderes da nossa comunidade regional chegaram à conclusão de que não basta apenas condenar, dados os efeitos devastadores de golpe de Estado e possíveis contágios. Adotaram a estratégia de concertação coletiva, dissuasão efetiva, ação firme e medidas preventivas adequadas. Talvez por isso, a organização tem feito um acompanhamento rigoroso do processo de transição nos Estados-membros onde os militares tomaram o poder através de golpes de Estado. A organização regional deu 24 meses para as autoridades de transição no Mali, Burkina Faso e na Guiné-Conakry organizarem o retorno à ordem constitucional, mas apenas o Burkina Faso tem seguido o cronograma estabelecido. O Mali e a Guiné-Conakry querem uma transição de 36 meses, o que vai contra a decisão tomada pela Conferência de Chefes de Estado. A cimeira ouviu os facilitadores designados para países em processo de transição e tomou medidas que podem ser de pressão aos dois Estados-membros que estão a dificultar o retorno à ordem constitucional. Os golpes de Estado são inaceitáveis no espaço da CEDEAO e é neste contexto que os chefes de Estado exigem que há um período de transição que é aceitável e desaprovam completamente o não cumprimento do cronograma estabelecido e que até hoje, nestes países, não há um período de transição aceitável. Assim, eles tomaram a decisão de aplicar algumas sanções e essas sanções vão mesmo cair em cima. Depois serão conhecidos os pormenores. Mas foi essa a decisão que os chefes de Estado tomaram. Outra das questões analisadas nesta cimeira extraordinária é a situação dos militares da Côte d'Ivoire detidos no Mali. A junta militar no poder diz tratar-se de mercenários, mas as autoridades ivorienses negam a acusação e diz que os seus soldados estavam ao serviço das Nações Unidas. Em relação aos soldados ivorienses presos no Mali, os chefes de Estado desaprovaram a prisão e solicitaram a libertação imediata e incondicional dos soldados, como também atribuíam a responsabilidade às autoridades malianas se alguma coisa acontecer aos soldados que estão detidos. Decidiram formar uma comissão de alto nível composta pelos presidentes do Ghana, do Senegal e do Togo para uma missão de alto nível a Bamako, muito em breve. Bamako, très bientôt. São decisões tomadas pelos chefes de Estado nessa cimeira extraordinária e que serão detalhadas num comunicado a ser divulgado pela Comissão da CEDEAO. O presidente da República, Morsi Sissoko Embalo, manteve em Nova York encontros bilaterais. Os encontros tiveram lugar à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. Brigitte Raffini é secretário executivo da CENSAD, a comunidade de Estados saelo-saarianos. Solicitou esta audiência com o Presidente da República e Presidente em exercício da CEDEAO, não só para cumprimentar chefe de Estado de um país membro da organização que dirige, mas, sobretudo, para pedir conselho e solicitar apoios para lançar esta comunidade de Estados do Norte da África que enfrenta muitos desafios de sua existência. Eu vim realmente pedir-lhe conselhos na sua qualidade de Presidente da CEDEAO e chefe de Estado de um país membro da CENSAD. A CENSAD é muito que precisa de suporte dos seus Estados-membros para poder fazer face aos desafios do momento. Os desafios que têm a ver com os problemas que o nosso continente tem conhecido, sobretudo a nossa região saeliana, que está a enfrentar muitas dificuldades, nomeadamente os desafios de segurança, as mudanças climáticas e a crise econômica. Portanto, são desafios que só juntos podemos superar para o bem da atual geração e da geração futura. A CENSAD foi criada em 1998 com o apoio do ex-presidente líbio Muammar Gaddafi, com a finalidade de proporcionar a integração econômica entre os países da região. Com o colapso do Estado líbio, a organização perdeu significativos apoios e teve que mudar a sua sede para N'Djamena, no Tchad.
De seguida, o Presidente da República recebeu o representante permanente dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Linda Thomas Greenfield, acompanhada de membros do seu gabinete, aproveitou esta audiência com o chefe de Estado guineense e presidente em exercício da CEDEAO para transmitir o engajamento dos Estados Unidos no reforço das relações de amizade e de cooperação com a Guiné-Bissau. A representante permanente dos Estados Unidos na ONU prometeu também os apoios da administração Biden à CEDEAO para ajudar a nossa organização regional a superar os desafios da segurança e da crise alimentar. Na próxima quinta-feira, 22 de setembro, o Presidente da República vai presidir aqui nos Estados Unidos a primeira Conferência de Chefes de Estado e do Governo da CEDEAO, como Presidente em exercício da organização regional. O Presidente da Comissão veio fazer ponto de situação dos preparativos da Cimeira Extraordinária e concertar com o Presidente da organização sobre os pontos a constar na agenda desta reunião extraordinária de Nova York. Lui fait part des préparatifs. Eu lhe dei conta dos preparativos das diferentes reuniões, sobretudo da Cimeira Extraordinária que vai ter lugar no dia 22 de setembro. Fiz-lhe um briefing sobre tudo isso e solicitei as suas instruções no que concerne à organização e planificação. E o Presidente nos bem aconselhou, sobretudo, da pertinência da realização desta cimeira e das questões a serem analisadas pelos chefes de Estado, cuja maioria já estão aqui em Nova York. Isso nos vai permitir receber as recomendações dos chefes de Estado sobre vários dossiês muito importantes para fazer face aos desafios da nossa sub-região. A Cimeira Extraordinária da CEDEAO vai certamente analisar a situação de insegurança na África subsaariana, como também os processos de transição no Mali, Burkina Faso e na Guiné-Conakry. Ainda em Nova Iorque, o Presidente da República, Narciso Coelho, manteve encontros bilaterais com os seus homólogos. Encontrou-se igualmente com o chanceler alemão Olaf Scholz. O Presidente da República, nesta sua participação na 77ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, tem se desdobrado em contactos político-diplomáticos com seus homólogos estrangeiros e representantes de organismos internacionais. O chefe de Estado guineense, que é presidente em exercício da CEDEAO, reuniu-se com o chanceler da Alemanha no espaço preparado pelas Nações Unidas para encontros bilaterais de chefes de Estado e de governos. General Omar Sissoko Embalo e Olaf Scholz passaram em revista o estado das relações entre a Guiné-Bissau e a Alemanha e os dois estadistas se comprometeram em trabalhar no reforço das relações de amizade e de cooperação entre os dois países. E o primeiro passo nesse sentido é a reabertura da nossa representação diplomática em Berlim. A CEDEAO também foi assunto da conversa entre o presidente da Conferência de Chefes de Estado e do Governo da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental com o chanceler da Alemanha. Olaf Scholz mostrou-se preocupado com a situação de insegurança na África subsaariana e no Golfo da Guiné, manifestando, no entanto, a disponibilidade das autoridades alemãs em ajudar a CEDEAO a fazer face aos desafios de segurança. Olaf Scholz também quer que a organização este-africana jogue um papel ativo no esforço global para pôr fim à guerra na Ucrânia. Entre outras personalidades, o chefe de Estado recebeu o general Ahmed Nasser, presidente da Interpol. O general Omar Sissoko Embalo aproveitou a ocasião para solicitar apoios da Interpol à Guiné-Bissau no sentido de dar assistência à nossa polícia judiciária no combate ao narcotráfico e crime organizado. A França e a Guiné-Bissau co-presidiram uma reunião de alto nível. O mesmo aconteceu também na presença de delegações. A ministra de Estado dos Negócios Estrangeiros e presidente do Conselho de Ministros da CEDEAO, com a sua homóloga francesa, presidiram na sede das Nações Unidas em Nova Iorque a reunião ministerial sobre a mobilização internacional para o desenvolvimento e segurança no Sahel e nos países do Golfo da Guiné. Uma reunião de trabalho que se enquadra nos esforços da presidência guineense da CEDEAO na busca de soluções para os desafios de segurança e promoção do desenvolvimento na África Ocidental. Suzy Carla Barbosa realçou a importância desta reunião e destacou a participação ativa da França ao lado dos seus parceiros africanos para superar os obstáculos da segurança e do desenvolvimento. A nossa reunião é concernente à situação de segurança na África subsaariana e no Golfo da Guiné. Para nós, enquanto país que preside a CEDEAO, é muito importante esta reunião no que concerne à segurança dos nossos países e ao desenvolvimento também, que tem sido fragilizado por esta situação. Estamos muito contentes de termos esta copresidência com a França para falarmos de assuntos relacionados com a segurança dos nossos países
segurança terrestre e marítima e também no que concerne ao desenvolvimento dos nossos países. A ministra francesa dos Negócios Estrangeiros realçou o engajamento da França no apoio aos seus parceiros africanos. Catherine Colonna anunciou uma parceria reforçada para fazer face aos desafios de segurança e promover o desenvolvimento em África. Que faire écho à ce que Mme Barbosa vient de dire? Como a senhora Barbosa acabou de dizer, estamos reunidos hoje para fazer ponto de situação da cooperação internacional, tendo em vista as questões de desenvolvimento e da segurança na região. Quando falo da região, estou a falar do Sahel e do Golfo da Guiné. Existem muitos desafios que gostaríamos de poder aliviar juntos. Sobre o plano de segurança, a posição da França é aquela que o presidente Macron revelou quando esteve em visita na Guiné-Bissau. Quero aqui dizer que mantemos o nosso engajamento ao lado dos nossos parceiros africanos à medida que fomos solicitados para dar apoio às solicitações em função das suas necessidades, sem deixar de respeitar a sua soberania. No quadro da nossa parceria com a África, gostaria de completar a minha declaração com esta frase: desenvolvimento e parceria reforçada. Développement, partenariat renforcé. A ministra de Estado dos Negócios Estrangeiros e presidente do Conselho de Ministros da CEDEAO anunciou a realização da Cimeira sobre Segurança no próximo mês de outubro e vai ter lugar em Dakar, capital do Senegal, com a participação dos Estados-membros da organização regional e vai contar com a presença da França, Portugal e Espanha. Por esta altura, emite-se o telejornal diariamente a partir da televisão da Guiné-Bissau. Obrigado pela atenção e até logo depois do intervalo. Depois deste texto ter sido aprovado por unanimidade, a primeira Assembleia Nacional da nossa história, exprimindo a vontade soberana do nosso povo, proclama solenemente o Estado da Guiné-Bissau. De setembro de 1973, 24 de setembro de 2022, 49 anos depois, atrás do sonho, Cabral e os compatriotas sonharam. O sonho concretizou-se. Boé e sua bandeira, sangue derramado, nação conquistada, povo livre do jugo colonial. Nossa pátria amada Guiné-Bissau, independente. Anos depois, sonhos para concretizar. Atrás do sonho para alcançar o desenvolvimento almejado. Esteja bem na mira dos acontecimentos. 24 de setembro de 1973, 24 de setembro de 2022. Muito obrigado pela atenção e eis o prosseguir do telejornal. O Governo focalizou a sua atenção, por exemplo, na questão ligada à Radiodifusão Nacional e à televisão da Guiné-Bissau. Na ausência do Presidente da República, Umaru Sissoco, que embalou o Conselho de Ministros desta quinta-feira, foi dirigido à distância pelo Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nabian, que se encontra no estrangeiro. Depois de uma análise e discussão, o plenário governamental delibera sobre a rádio e a televisão nacionais. O Conselho de Ministros deteve a sua atenção na análise e discussão em torno do decreto que extingue a Radiodifusão Nacional e a Televisão da Guiné-Bissau, TGB, e o projeto de decreto que cria a Rádio e Televisão da Guiné-Bissau, após o qual deliberou protelar a sua reapreciação para uma data a definir. A disputa pela posse da terra entre as localidades de Cacumbabalanta e Kaur Morador. A conclusão é que o Conselho de Ministros instaurou uma comissão interministerial para resolver o problema. No setor de Empada, região de Quinara,
relacionada com a distribuição das parcelas de bolenha da Gancumba Kaur de Baixo, reabilitada em 2021 através do projeto Apoio ao Desenvolvimento Econômico das Regiões do Sul, PADES, financiado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA. Em consequência desta informação, a plenária governamental deliberou instituir uma comissão interministerial para solucionar o conflito entre as tabancas de Gancumba Balanta e Kaur Morador. A comissão é integrada pelos seguintes membros do governo: o Ministro de Estado do Interior e da Ordem Pública, que preside, o Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Ministro da Administração Territorial e Poder Local, Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos. A implementação da primeira fase do Programa de Apoio Técnico da OMO ao país para a promoção de capacidades da administração pública, o cumprimento da contrapartida no âmbito do acordo da construção do troço Bissau-Safin entre a China e a Guiné-Bissau e a estrada transcosteira oeste africana foram entre assuntos que dominaram o Conselho de Ministros nesta quinta-feira. O governo iniciou ontem um retiro com o objetivo de reforçar conhecimentos entre os seus membros. Trata-se de uma partilha de experiências sobre a governação. O retiro é uma iniciativa do governo que tem como principal objetivo promover um espaço de concertação e de partilha de experiências, como também de conhecimentos, para assegurar a ação governativa, melhorando o desempenho dos seus membros. A abertura dos trabalhos foi presidido pelo vice-primeiro-ministro, ministro da Presidência do Conselho de Ministros e coordenador para a área econômica do Executivo, Soares Sambo. Congratular com o esforço e dedicação que têm consentido em prol da melhoria da qualidade de vida do nosso povo, que é a essência do nosso mandato enquanto servidores públicos. O retiro governamental que hoje se inicia é uma iniciativa do governo apoiada por Sua Excelência o Presidente da República e visa, grosso modo, promover um espaço de concertação e de partilha de conhecimentos e experiências sobre diferentes temas ligados à governação e à função do governante. Tudo isto com o firme propósito de assegurar a unidade da ação governativa e propiciar um melhor desempenho dos membros do governo nos pelouros sob as suas responsabilidades. Espero que este retiro seja o primeiro de muitos retiros que este e outros próximos governos irão realizar, pois é nossa convicção de que, além do Conselho de Ministros, que é o órgão constitucional em que o governo exerce a sua competência política, administrativa e legislativa, é fundamental a criação de outros fóruns de reflexão, análise e debate técnico em torno de temas candentes da governação. Para terminar, desejo um bom retiro a todos e que dele saiamos melhor preparados para dar resposta aos desafios do nosso país. Durante 2 dias, os membros do Executivo analisarão o alinhamento do Plano Nacional de Desenvolvimento, dos programas, dos planos e projetos eleitorais. Por outro lado, discutirão o Orçamento Geral do Estado e a execução do orçamental, a tramitação processual de diplomas legislativos e requisitos para a nomeação do pessoal dirigente da administração pública, e terminará com a discussão protocolar no exercício da governação. Por fim, o retiro será concluído com recomendações gerais. O Primeiro-Ministro dirigiu uma mensagem aos guineenses no âmbito do Dia da Independência Nacional. Trata-se de uma mensagem de paz dirigida depois do seu regresso do Reino Unido, onde participou no funeral da rainha. Eram 11 horas e 45 minutos desta sexta-feira que aterrou no Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira o aparelho que transportava de volta o Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nabian, depois de se ter representado o chefe de Estado e o país nas cerimônias fúnebres da Rainha Isabel II no Reino Unido. Ao fazer balanço, o chefe do governo diz que o acontecimento
revela que o país vive um momento de estabilidade e da paz. Nesta breve declaração, Nabian aproveitou também para, desde logo, dirigir uma mensagem de paz aos guineenses pela ocasião dos 49 anos desde que a Guiné-Bissau se tornou independente da dominação colonial portuguesa em 24 de setembro de 1973. Foi colocada pela primeira vez uma bandeira nacional de 15 metros. Trata-se de uma iniciativa que se enquadra nas celebrações de 24 de setembro. Os cidadãos de Bissau assistem pela primeira vez em toda a história do país à colocação da bandeira nacional ao largo da Avenida Amílcar Cabral com comprimento de 15 metros. A colocação da bandeira gigante é uma iniciativa do investidor estrangeiro a viver no país e enquadra-se no âmbito das celebrações dos 49 anos de independência nacional. Imad Al-Sirawan, gerente do Real Hotel, não escondeu a satisfação de ter escolhido o país para investir e promete um gesto maior para o ano. Clim Mota e Nadelec Carlos Cabral, músico e promotor de eventos, respectivamente, concordaram em reconhecer a importância da iniciativa e o consideram de inédito. Este ano, a data é comemorada numa altura em que o país assume pela primeira vez a presidência rotativa da CEDEAO. E fica assim completa a primeira parte desta edição do Telejornal. Portanto, a segunda parte já no fim. Vamos observar uma pausa e voltamos.